todos. Bom dia ao Dr. Marcelo Dornelles, que nos prestigia. É uma grande satisfação recebê-los todos no primeiro seminário virtual de Justiça Restaurativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E é uma grande satisfação receber hoje aqui a doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de Justiça no Ministério Público de São Paulo, na área criminal, que vem nos falar sobre o injusto penal restaurável e o Estatuto da Vítima. Gostaria, então, de agradecer a disponibilidade dela em atender o nosso convite e de estar aqui conosco hoje para fazer a sua exposição. E também agradecer o apoio irrestrito da Administração Superior do Ministério Público e do CEAF aos temas de autocomposição, de justiça restaurativa, e todos esses que dizem com o Ministério Público resolutivo. A doutora Celeste, ela é promotora de justiça, então, na área criminal no Ministério Público de São Paulo, ela é doutora pela USP, mestre pela PUC de São Paulo, gestora do projeto AVARC, que é esse projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos, um projeto e, ao mesmo tempo, um programa novo e, ao mesmo tempo, com resultados amplos e já numa fase avançada de execução. A doutora Celeste tem essa visão de Ministério Público no enfrentamento do crime e na trazida da justiça restaurativa, então muito nos alegra poder tê-la conosco e conhecer a sua concepção de crime, que integra a visão tradicional, né, de crime como lesão a bem jurídico tutelado, com o cuidado e reparação da vítima, e integração ativa das instituições para o rompimento de ciclos vitimizadores e de violência. Então, é um grande prazer recebê-la aqui, Celeste, e passo de imediato a palavra agora ao doutor Marcelo, que também faz a abertura desse evento e está conosco e nos apoiando. Bom dia a todas e todos. Queria inicialmente cumprimentar a Ivana. A Ivana é um dos nossos destaques aqui na questão desse projeto de trabalho com vítimas. Ela tem um trabalho inédito, importante, relevante, no tocante à abordagem da vítima no sistema de justiça criminal. É um trabalho assim que ela ainda está desenvolvendo, mas como um piloto lá na Promotoria do Partenon, mas nós estamos trazendo para Porto Alegre, para toda Porto Alegre, e a tendência é estendermos para todo o estado, porque realmente traz dados, tem uma orientação científica e muito mais. E já a Celeste cumprimentando e agradecendo a participação tua no nosso evento aqui, cumprimentar a doutora Caroline Vaz, a coordenadora do Centro de Apoio, do CEAF. Celeste, aqui no estado, a Ivana tem liderado essa questão das vítimas. A gente sabe que a questão das vítimas dentro do Ministério Público, especialmente no Ministério Público Criminal, é muito falado, é quase que uma retórica, né? As vítimas, o cuidado, a ação nos preocupa, ou as garantias são do réu. Isso é um discurso nosso, histórico, e relevante, importante, mas, na verdade, de fato, assim, trazer a vítima uma condição especial, os cuidados que ela tem que ter dentro do processo, as preocupações que ela tem, muito poucos fez. E o trabalho assim da Ivana tem destaque nisso, ou seja, as vítimas são ouvidas e todos os cuidados, as expectativas, as preocupações que ela efetivamente tem, desde da apreensão de bem, da devolução, o que vai acontecer com o processo, não prestar depoimento na frente do réu, não ficar ali no fórum, no mesmo lugar que eles, na polícia. Então, tem tantas questões relevantes, né, que da falta de informação que ela tem, que o trabalho que a Ivana tem feito aqui é realmente fantástico e transformador, né? E eu queria destacar também que eu tenho assim, muito carinho pela Ivana, até pelo trabalho que ela faz, no sentido, ela é mãe de 3 filhos pequenos, né? Nunca deixou de colocar essa atividade tão importante assim ao lado
e paralelo também à sua atividade de promotora criminal. Então, o meu cumprimento e meu agradecimento ao trabalho que ela vem fazendo aqui no Estado. Te agradecer, Celeste, e trazer a experiência de São Paulo, e tu tens pelo currículo formação também acadêmica. Nós aqui, só para te situar, nós criamos, na minha gestão de Procurador-Geral, o Mediar, para trabalhar toda a questão de mediação, autocomposição, negociação, né, em todas as áreas. Né? A gente sabe que ainda há, infelizmente, alguma resistência nisso, em que pese a legislação tenha mudado. O Código de Processo Civil trabalha a questão da mediação. Agora, o Código de Processo Penal, com os acordos de não persecução penal, que é um espaço assim importante para trazer a vítima efetivamente para dentro do processo e as suas preocupações e eventuais indenizações, reparações, já de plano, no início, ter. Porque no início, né, o acordo de persecução é antes de iniciar ou até de nem ter um processo. Né? Então, acho que ainda está havendo uma falta de clareza assim, no Ministério Público como um todo, me parece, em todo o Brasil, no tocante a essas transformações legislativas e que vieram com esse condão e que elas podem ser um momento, uma oportunidade de nós avançarmos na questão das vítimas. E, por outro lado, uma das questões assim que o Ministério Público tem se transformado é como uma instituição resolutiva. Né? Então, até na área criminal, o nosso espaço de resolutividade era muito pequeno, porque demanda garantias, liberdades, enfim, o processo penal, a ação indisponível como regra e histórica aqui no nosso sistema, mas ele agora, até nisso, até no processo penal, e já havia uma resolução anterior do Conselho Nacional, e depois a legislação mudou, e que traz esse espaço de resolutividade. Né? Então, nós temos tentado assim trazer essa informação de que o espaço de resolutividade, a importância do protagonismo do Ministério Público nessas questões tem que ser aproveitados e a legislação assim o permite. Então, eu queria te agradecer, Celeste, pela parceria, por estar aqui disponível para nós, por trazer a experiência de São Paulo, e mais ainda a Ivana pelo trabalho tão brilhante que vem fazendo, resgatando e trazendo assim, com dados, com um apoio científico, o que nós podemos e devemos fazer em relação ao cuidado com as vítimas no processo penal. Tá? Um bom evento a todos nós. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria falar da grande satisfação, emoção mesmo de poder falar para o Ministério Público, que eu admiro muito, que sempre foi pioneiro, inovador ao lançar teses científicas. Uma grande honra ter aqui a presença do Dr. Marcelo, e conhecer um pouco do projeto Mediar. Eu vou falar um pouquinho da diferença da mediação civil e da mediação penal, até porque o Conselho Nacional de Justiça vem encaminhando de forma equívoca esse tema, colocando para vítimas obrigações de efetuar concessões. Então, acho que seria importante, ao longo dessa palestra, pontuar um pouquinho as diferenças entre a mediação civil e a penal. Aplico na prática no projeto AVARC mais propriamente a conferência vítima-ofensor, que seria a mais adequada para essa modalidade resolutiva. Queria cumprimentar minha amiga, minha colega de Ministério Público, e também que eu tenho grande admiração. Há mais de um ano que nós estamos tentando nos encontrar. Vou trazer a doutora Ivana também para apresentar no Ministério Público Paulista o seu projeto maravilhoso de acolhimento às vítimas de crimes de roubos, porque a experiência compartilhada ela é essencial para que nós possamos crescer e para que possamos padronizar modelos de atuação funcional. Então, a pessoa de norte ao sul do país, ela tem que ter direito de acesso à mesma justiça, sejam autores ou seja as vítimas de crimes. O que me motivou, primeiro, a criar o projeto AVARC? Vou falar uma breve introdução da questão do projeto de acolhimento de vítimas, que à época contou com o pleno apoio do então diretor da escola, Dr. Antônio Carlos Dal Ponte, e hoje prossegue também, faz parte da política da escola do Ministério Público de São Paulo. O projeto tem um procedimento específico de acompanhamento, seguidos de reuniões de grupos de estudos e trabalhos. O Dr. Paulo Sérgio, que eu também agradeço nessa oportunidade o apoio. Bom,
Com relação, sempre nós tivemos, como disse o Dr. Marcelo, chega a ser um discurso retórico do Ministério Público. Então, como nós passamos da retórica para a prática? Nós vivemos como se tivéssemos dois mundos paralelos. As pessoas que se debruçam na busca de alternativas ao sistema de justiça criminal, que se cunhou o nome de justiça restaurativa, que na realidade é um termo equívoco. Que nós temos são práticas restaurativas, práticas que são desenvolvidas em determinados locais e que são adaptadas justamente às circunstâncias de cada caso concreto. Então, certamente, uma prática restaurativa que é estabelecida na comarca de São Paulo não será a mesma da comarca de Matão, porque mudam as complexidades das necessidades da comunidade local. Então, ela deve, sim, ser adaptada a cada local em que é aplicada. Mas as diretrizes, os eixos principais, esses, sim, podem ser padronizados. E nós verificamos que a ciência penal, não existe um diálogo, nenhuma comunicação entre o que é desenvolvido pelos penalistas. Os funcionalistas estão sim avançando nessa questão do trato do injusto penal, eles estão trazendo a vítima como uma circunstância importante, porém, muitas vezes, até de uma forma desagregadora, ofensiva à dignidade da pessoa humana, quando, muitas vezes, responsabilizam um dos princípios dos funcionalistas, sejam eles os funcionalistas críticos ou os mais radicais, a questão da responsabilidade da vítima, se ela concorreu ou não para a prática delitiva. Dentro disso, como então nós podemos integrar essas duas visões? Ou seja, da dogmática penal, que, como os alemães sempre disseram, que a dogmática ela serve para orientar a prática, para tornar essa prática mais acessível, com o discurso da justiça restaurativa, que em última análise conduziria, na verdade, a um abolicionismo penal. Na verdade, nós precisamos trazer para o interior da ciência penal todos esses reclamos dentro da figura do injusto penal, da teoria do delito propriamente dita. Por isso que hoje nós dizemos que há o injusto penal culpável e o injusto penal restaurável. Quando o legislador penal previu a possibilidade da propositura de acordos de não persecução penal, ele não o fez de um arcabouço fechado. Dele surgem possibilidades restaurativas infinitas. E é importante que se tenha claro que ele não é um instituto de processo penal. Porque eu vejo que tem sido conduzido, mesmo pelos promotores de justiça e os advogados, nós estamos entrando num debate inerente às garantias processuais, mas se você está falando em garantia, você está falando em instrumento. Em instrumento, ele não condiciona o direito material, ele visa, na verdade, como John Hall já dizia, que é uma justiça procedimental, ele visa facilitar. Então, nós temos a ingerência penal do Estado, que ela se dá em razão do fato do pacto social que nós abrimos mãos de parcela da nossa liberdade, a fim de que o Estado aplique o seu direito de punir. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer quando nós vamos falar em injusto penal é o que legitimaria, então, o poder punitivo do Estado. Até porque no sistema acusatório, os membros do Ministério Público, eles exercem grande parte desse poder ao deter o monopólio da ação penal pública, consoante estabelecido no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, se de um lado surgiu o processo e as suas garantias para que fosse regulamentado, que seja nivelado, então, o poder de punir do Estado contra o direito de liberdade do cidadão, nós temos esse eixo, não podemos esquecer que há um outro eixo de pessoas que abriram mão de parcela da sua liberdade em prol da obtenção da segurança jurídica. A propositura, então, da integração no injusto penal, dessa perspectiva também, sejam tratados
o eixo da delinquência, juntamente com o eixo da delinquência com o eixo da vítima, é que surge a possibilidade de se ter esse injusto penal restaurável. Nós não estaríamos propriamente, pelo menos na visão que eu defendo, abrindo mão da obrigatoriedade da ação penal pública. Essa não se faria necessária, porque o que legitima o direito de poder punir é que haja a necessidade de imposição de pena. Se já houve a restauração de todos os efeitos causados pela prática delitiva, desaparece a necessidade de imposição de pena. E, por conseguinte, por muito mais razão, não há sentido a instauração de um processo penal. Não haveria nem a presença do seu pressuposto básico, que seria o interesse de agir. Então, a ingerência penal, quando nós falamos nisso, nós estamos falando na parcela da soberania estatal, que é destinada a promover a tutela de bens jurídicos por meio da intervenção ativa na sociedade. Nós devemos lembrar que a nossa Constituição, ela estabelece como diretriz a solução pacífica das controvérsias, ainda que o tenha feito mencionando as relações internacionais, não teria sentido que não fosse aplicado o mesmo princípio no interior do nosso sistema jurídico pátrio. Dentro dessa linha, então, de estabelecimento de modos de autocomposição pacífica de conflitos, nós teríamos o acordo de não persecução penal, a colaboração premiada, dentre outros. Tudo isso indica uma maior ou menor contexto civilizatório em que nós nos inserimos. Então, qual é o desafio no nosso século? Se você abrir qualquer noticiário, qualquer rede social, uma coisa nós podemos tirar disso em comum, que não há consenso sobre as normas básicas de convivência. Esse fenômeno já vem sido alertado pelos historiadores há pouco mais de 2 décadas, é que ele ficou mais evidente, principalmente por conta da pandemia. Nós temos isso presente nas nossas lares todos os dias. O que nós temos são modernidades múltiplas. E se nós não estabelecermos formas em que seja possível a convivência dos diferentes, o risco é que desmorone-se a própria estrutura social e do Estado. Ao mesmo tempo, nós temos um Estado que cada vez mais estabelece regras, burocracias, obrigações, pelo menos aqui em São Paulo, sempre temos cada vez mais formulários e formulários a serem preenchidos. Então, nós nos perdemos em obrigações instrumentais que são importantes para fins estatísticos, mas não envolvem o exercício da nossa atividade fim. E muitas vezes não, aqui em São Paulo, pelo menos, tem aumentado muito, e isso é um fenômeno anterior à própria pandemia, a questão de pessoas em licença saúde, inclusive por conta dessas obrigações instrumentais que sobrecarregam e descaracterizam o nosso papel como agentes políticos e não mero cumpridores de tarefas. Um outro papel muito importante desse contexto civilizatório que nós não podemos nos esquecer é o papel dos corpos intermediários entre o Estado e a sociedade. Esses corpos intermediários que tinham se deslegitimado em situação anterior a abril de 2020, que quando começou o ápice da pandemia no nosso país, que era o papel da escola, o papel da igreja, que a escola não mais servia para o desenvolvimento dos indivíduos, a igreja não mais servia para diferenciar o bem e o mal, mas nós temos que ter presentes que nós temos instâncias de controle formal da criminalidade e nós temos instâncias de controle informal da criminalidade. E o que chega para nós, instâncias formais de controle da criminalidade, é pouco mais de 10% das infrações penais cometidas. Quando eu criei o Projeto AVAR, que
até nós começamos a fazer um questionário para as vítimas, no sentido se foi atendida diretamente na delegacia de polícia, foi atendido, foi o próprio delegado que atendeu, quanto tempo demorou, se voltaria a fazer algum tipo de boletim de ocorrência, até porque é uma forma de fazer o controle externo difuso da atividade policial, já prevista pelas normas do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos, sim, aqui em São Paulo, grupos de apoio que efetuam controle concentrado, mas o promotor de justiça criminal pouco atuava nessa esfera de fazer esse controle externo difuso. Ou seja, no dia a dia, tem que, como se fosse no atacado e no varejo, esse controle com duas frentes previstos na Constituição. Para minha surpresa, poucas foram as delegacias de polícia que eu recebi reclamações. A maior parte das vítimas atendidas estavam satisfeitas com o atendimento prestado em solo policial, mas isso também serviu para identificar e formular recomendações. Exatamente para quem? Bom, então, ele não é um problema generalizado, como se pensava, ou se nós nos pautarmos apenas notícias na mídia, nós vamos pensar que você vai em qualquer delegacia de polícia, você será muito mal atendido. E não é essa a realidade que tem sido demonstrada. Por exemplo, já as vítimas que precisam se submeter a um exame médico pericial, pelo projeto AVARC, foi uma zona realmente crítica e em que houve realmente violações sérias, mas sérias e concretas, passíveis também de intervenção, até porque não deixa de integrar a atividade da polícia, mas o problema estaria mais cercado nessa questão, porque quando a pessoa vai fazer um exame pericial, as suas expectativas, elas são diferentes em relação a uma pessoa que vai simplesmente narrar a prática de um crime. E essa expectativa também mostrou a necessidade de fortalecimento desses corpos intermediários entre o Estado e a sociedade. Desde o início da pandemia, nós também criamos um braço do projeto AVARC, que é o projeto IJA Mente Saudável, que nós fizemos parcerias com religiosos, com escolas, profissionais da área da psicologia, e advogados profissionais da área jurídica. Eu queria aqui cumprimentar também a minha amiga Fernanda Broll Carvalho, que também tem um projeto maravilhoso na área da violência doméstica, que sou também muito admiradora. Bom dia a todas. Estou agora prestando atenção no chat. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me perguntar. Bom, voltando um pouco. Se nós fortalecemos esses corpos intermediários, por exemplo, uma igreja. Bom, e se a pessoa vai na igreja, como nós tivemos investigações concretas de algumas religiões exigirem que a vítima apresentasse 2 testemunhas para que pudesse resolverem no âmbito religioso a questão, casos de estupro de vulnerável, por exemplo, que essa é uma demanda extremamente sensível da nossa sociedade, em que há uma alta subnotificação de crimes. Isso porque uma outra via de acesso do projeto AVARC é o acesso direto ao promotor de justiça, que na prática tem se revelado, principalmente as pessoas buscam ou questões relacionadas a erros médicos ou questões relacionadas a crimes contra a dignidade sexual, ou seja, que ela não se sentiu segura em ir até uma delegacia de polícia por entender que o ambiente em si seria já estigmatizante, opressor, um ambiente de julgamentos. Mesmo que não seja na prática, essa realidade que se encontra é o que está no imaginário das vítimas. Então, ter essa figura do Ministério Público, portas abertas para a sociedade, é importante para que nós possamos até
diversificar as nossas hipóteses de atuação e combater de forma eficaz as cifras ocultas, ou seja, as hipóteses de subnotificação de delitos. Como nós também tivemos esse estremecimento, então, nas instâncias informais de controle, que agora, como eu ressalto, com a pandemia, eles vêm resgatando o seu papel junto à sociedade, o resultado do processo penal é simplesmente que nós estigmatizamos não apenas os ofensores, mas também as vítimas dos crimes. Se dos dois lados ninguém está satisfeito, seja na relação binária, que é a vigente hoje, que é uma relação binária Estado-indivíduo, a vítima é um mero instrumento para a consecução dessa finalidade. Mas se você for ouvir o lado da vítima, ela também sofre vitimização secundária, que muitas vezes carrega um trauma que é maior que a prática do crime em si. Algo nós precisamos fazer de diferente para mudar essa realidade. Então, como nós vamos resolver esse problema? Bom, parece até intuitivo que nós precisamos criar opções de acesso à justiça. Essas opções não necessariamente elas se confundem com essas questões processuais, porque o processo em si ele é só um instrumento que visa dar garantias ao acusado, que em regra ele é uma pessoa maior, ele é uma pessoa capaz e consegue se autodeterminar. Não há nenhum impedimento para que o Ministério assuma esse protagonismo na elaboração das práticas restaurativas, algo que nós não estamos vendo em nível nacional. Nós estamos, sim, vendo um protagonismo do Poder Judiciário que muitas vezes até vai de encontro do sistema penal acusatório, da diferenciação entre a figura do órgão acusador e o órgão julgador, criando-se programas no interior dos tribunais sem qualquer participação do Ministério Público, que é, pela Constituição, aquele que detém o monopólio da ação penal pública. Quem que é a pessoa legitimada para dizer que não há a necessidade de imposição de pena? Em primeiro lugar, quem faz essa análise é o Ministério Público ao formular a acusação. Em um segundo momento, o juiz analisa a viabilidade dessa acusação fazendo um controle formal e material da acusação. Da mesma forma, ele faz um controle formal e material do acordo de não persecução penal. Mas o estabelecimento de terceiros alheios ao nosso sistema constitucional, ao sistema penal tal qual ele foi idealizado, não parece que conduziria a uma pacificação social. Isso porque os princípios restaurativos, eles são evidentes, mas as suas conclusões, elas não guardam nenhuma análise científica, análise baseada na própria teoria do delito. E é nele que nós devemos nos focar e nos centrar. Então, o injusto penal restaurável, ele é uma categoria. Então, quando você estuda a teoria do delito, nós precisamos estudar a figura do injusto penal, o injusto penal culpável e o injusto penal restaurável, como uma figura autônoma. Então, uma categoria afeta a teoria do crime, que guarda correlação com o sistema penal acusatório, mas não se limita a ele. Se nós analisarmos as funções institucionais do Ministério Público, verificamos que esse instituto vem ao encontro. Ele protege, seja as vítimas, os ofensores e a comunidade atingida pela prática de crime. O Roxin, ele coloca várias vezes na sua obra que o desafio do direito penal do século XXI é a tutela dos bens jurídicos coletivos. E por bens jurídicos coletivos, nós devemos lembrar que o Ministério Público também exerce o papel de ombudsman da sociedade.
há muito tempo, antes de se falar nessa questão, já se fazia aqui em São Paulo hipóteses semelhantes à própria formulação de compromissos de ajustamento de conduta na fase do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que eles foram os institutos embrionários. Porém, qual é o problema desses institutos? Que não há assunção de culpa. E o ser humano, qualquer seja a área da ciência que você estuda, o pressuposto para a sua ressocialização, a sua reintegração como cidadão ativo na sociedade é que ele assuma a culpa. Então, quando o artigo 28 fala em confissão circunstanciada, me parece que ele utiliza de forma imprópria essa expressão confissão, porque nós não estamos diante de uma relação processual, mas de uma relação negocial, de um contrato que é entabulado entre o Ministério Público e o autor da infração penal. No projeto AVAC, nós também integramos previamente à celebração do acordo de não persecução penal a vítima, porque nos parece também, pelo menos nas pesquisas que nós fizemos, que a própria vítima é a pessoa que sabe, que tem mais propriedade para dizer como que ela quer ser reparada pelo delito de que ela foi vitimada. Por isso que nós não nos limitamos a simplesmente comunicar à vítima de que nós fizemos um acordo e que ela será reparada. Até porque essa reparação, muitas vezes, ela se pauta por critérios falhos e impede até, às vezes, a celebração com o autor. E nós temos opções restaurativas que são múltiplas e que não se limitam apenas a valores pecuniários. Então, o papel preventivo do direito penal, ele tem dois eixos. Nós temos a perspectiva da prevenção à delinquência, que é o que nós estamos há 2 séculos nos debruçando, estudando perfil do agressor, tipo da vítima, o que leva uma pessoa a delinquir, questões relacionadas à vulnerabilidade social, mas isso só nos permite enxergar uma parcela do fenômeno, um lado. E o outro lado, a vítima do crime, ela sofre, em primeiro momento, uma desconexão consigo mesma, ela sofre vergonha por ter sido vitimada, ela se pergunta por que ela não prestou atenção no metrô, quando passou a pessoa e pegou o celular dela, por que ela estava andando sozinha à noite, por que ela foi a escolhida para ser assaltada, por que ela não percebeu que aquela forma de toque, isso muito, quanto menor a idade, mais esse trauma persiste ao longo do tempo. Ela não percebeu que aquele toque não era um toque autorizado, não era um toque legítimo. Ela percebe que foi vítima de um crime muito tempo depois. Então, essa é a primeira fase que a vítima passa. A segunda fase, ela sofre uma desconexão com a sua rede de apoio e com a sua rede familiar. Muitas vezes, por exemplo, num contexto de violência doméstica e familiar, a mãe que foi vítima na infância da prática de um crime, ela não se apresenta como uma rede de apoio para aquela filha quando ela está vivenciando o mesmo fenômeno, já na fase adulta. Em psicologia, eles até cunharam um fenômeno chamado de mães narcisistas. Então, elas, ao invés de atuarem como uma rede de apoio, naquele sentido que eu falei, que nós temos instâncias informais de controle e instâncias formais de controle, e as redes de apoio familiares e de amigos, escolas, igrejas, todo o exercício do ser humano, seu desenvolvimento, seja no aspecto físico, social, espiritual, todos esses nós estabelecemos relacionamentos. E esses relacionamentos são a nossa rede de apoio.
Nós estamos agora, na área jurídica, propagando a questão do depoimento sem dano, de você escutar uma vítima, uma escuta especializada, que o promotor ou a autoridade policial deve fazê-lo sem julgamentos. Porém, nós estamos disseminando também que não é só perante as instâncias formais de controle que isso deve ser feito. A sociedade ela também tem que se apropriar dessa temática, até porque a Constituição 144, quando fala em segurança pública, ela coloca assim como um dever do Estado, mas também é um dever da sociedade. O que legitima essa campanha do CNJ, desses sinais, do sinal vermelho, por exemplo? Nós estamos cadastrando milhares de farmácias que, a rigor, são instituições privadas. Então, nós estamos chamando a sociedade para se apropriar da temática da violência contra a mulher. Por exemplo, ao fazer isso, nós estamos desenvolvendo soluções conjuntas. A quem caberia esse papel de protagonismo, de diálogo com a sociedade, visando canalizar toda, então, essas aspirações, não mais uma atuação de representante da sociedade, mas ter um efetivo canal aberto de diálogo direto com ela. Estar presente nas escolas, estar presente nas instituições religiosas. Eu digo isso porque o projeto IJA, que é um braço do projeto AVAR, que ele fez desde o início da pandemia, abarcou 88 mil pessoas. E 80% da procura foi por acolhimento espiritual. Então, precisamos sim estar atento em como é feito esse acolhimento. As vítimas de crimes procuram esse acolhimento e como que está sendo encaminhado isso. Poder ter esse espaço, que tem sido até um espaço bem mais aberto do que eu esperava, colocando questões. Tem inúmeros projetos que já acolhem no âmbito das instituições religiosas violência contra a mulher, violência contra crianças, porém essas hipóteses não chegam às instâncias formais de controle. Se não chegam a nós, Estados, está chegando em algum local. E, por fim, no eixo da vitimização, o último passo é que a vítima ela se desconecta das normas sociais. Ao fazer isso, nesse último estágio da vitimização, ela está pronta para atuar como um agressor e perpetuar a violência na nossa sociedade. É por isso que eu disse que são eixos interdependentes e que se conectam. Porque a vítima de hoje é o agressor de amanhã. E não precisa ter um lapso temporal muito extensos. Ela pode ser um agressor no ambiente de trabalho, praticar assédio moral, por exemplo, brigar no trânsito, em bares. Então, muitas vezes, esses dois eixos, se nós não tratarmos de criação de estratégias de acolhimento às vítimas, das suas necessidades, seja de saúde, seja necessidade de assistência social, seja de sua necessidade de informação, de comunicação, de participação, nós estaremos sempre tratando só um dos eixos do fenômeno que já se comprovou que não é passível de levar à ausência de violência na nossa sociedade, ou seja, a pacificação social. Deixa eu ver aqui. Não tá. Então isso é aquilo que eu falei para os senhores, que então são fenômenos interrelacionados. Então nós precisamos ter uma estratégia conjunta de redução da violência na nossa sociedade. O sistema penal ele é nada mais do que um instrumento de resolução de conflitos por meio da sanção penal. A prática de delitos, então o que pelo sistema penal, papel preventivo, eu estou citando o Tamarit Sumala, na sua obra Manual de Vitimologia,
ele fala, vendo a prática de delitos, qual seria a função do direito penal? Primeiro, conferir a proteção aos bens jurídicos. Em um segundo momento, desestimular os sentimentos de vingança e resposta espontânea, ou seja, se põe a freio a uma escalada de vitimização que derivaria de uma autotutela ou uma anarquia punitiva. Porém, em sentido vitiminológico, ele é mais amplo que a simples prevenção através do sistema penal. Porque nós deveríamos, então, desenvolver estratégias que permitam a autoproteção de pessoas ou coletivos de risco, na implementação de políticas públicas, então, que tenham programas de redução de riscos, aspectos de saúde pública, assistência social, relacionados à forma como a persecução penal é realizada. Na perspectiva da vítima, a ingerência penal passa pelo rompimento do ciclo vitimizatório. E para você, então, desenvolver estratégias de desvitimização, isso pressupõe reconhecer a necessidade de autorresponsabilização dos ofensores, a reparação das vítimas do crime e a restauração dos aspectos intangíveis do delito. Na prática, por exemplo, me parece que quanto antes o Ministério Público atuar e analisar se estão presentes os pressupostos para o oferecimento de um acordo de não persecução penal, melhor. Estão vendo que, de plano, pelo trabalho da autoridade policial, foi lavrado um boletim de ocorrência e vem aqueles intermináveis pedidos de prazo para nós autorizarmos que se continuem as investigações. Verificando que a prova da materialidade delitiva é indício suficiente de autoria, nós já encaminhamos uma carta convite, nós utilizamos a expressão mediação penal, porque a grande diferença é que na Europa, com o Estatuto da Vítima e nos diversos países, eles universalizaram o uso da mediação penal. Então, eles se fixaram em um modelo de prática restaurativa. Nos países de tradição anglo-saxônica, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, eles utilizam mais o que eles chamam de conferência vítima-ofensor. Talvez, por uma questão terminológica e para se fixar aqui, nós não estamos falando em concessões recíprocas, que não é desse tipo porque na mediação a pessoa não tem que assumir nada. Eles são de concessões recíprocas. Uma parte tem uma posição, a outra parte tem a outra posição, e que existiria um interesse subjacente de ambos, e eles fariam concessões recíprocas sem que houvesse uma intervenção do mediador. Na esfera criminal, não é primeiro que o pressuposto e que está correto no acordo de não persecução para a terminologia seja imprópria, porque confunde com o processual, é a autorresponsabilização do infrator. Para que se possa dar início a uma conversa, ele precisa admitir o que ele fez. E admitir tem um efeito restaurator também para o ofensor, porque em vitimologia nós falamos a vitimização primária, que é aquele que sofre as consequências da prática do crime, uma vitimização secundária, que é dada pelos órgãos de persecução penal e do sistema de justiça, mas também se fala uma vitimização terciária, que é o próprio ofensor que não entende por que ele está sendo submetido àquele processo penal, por que ele está recebendo aquela forma de reprimenda. E em criminologia já está mais do que vergastado a questão de que em sistema carcerário não há uma ressocialização. Pois bem, então, onde é possível a ressocialização? Por que se estão criando tantos obstáculos, principalmente dos advogados, que eles estão se batendo em questões que são processuais e que nada tem a ver com o instituto do acordo de não persecução penal, que, como eu reforço, ele
é um instituto de natureza penal. A sua aplicação aos processos em curso, isso é uma forma anômala de aplicação do acordo de não persecução penal, e a prática já está desvirtuando a essência do instituto. Porque a essência que houvesse é a prática de uma infração penal, você chamasse o ofensor para que admitisse a prática do crime. Ele está admitindo para ele mesmo. Quando nós chamamos a vítima, ele está admitindo para a vítima, ele está enfrentando as consequências de seu ato. Num crime de receptação, ele teve que ouvir, em algum dos casos meus, o ofensor, por exemplo, eu comprei no site tal, não sabia que era produto de crime. Aí ele teve que ouvir da vítima, olha, eu usava esse carro para trabalhar, eu levava o meu pai idoso no hospital. Esse tipo de realidade, num ambiente restaurativo, não é passível de reprodução no ambiente processual. Primeiro, porque no ambiente processual, via de regra, a vítima é ouvida na ausência do autor da infração penal. Claro que tem que ser tomados cuidados e cautelas, que você tem que fazer uma preventiva daquela vítima para que ela diga se ela tem interesse em participar dessa conferência vítima-ofensor. É claro que você não vai fazer isso em crimes praticados com violência, com grave ameaça à pessoa, mas isso já está, já temos essa limitação na própria legislação penal. Mas esse ambiente acolhedor e restaurativo, ele não é passível de ser reproduzido em um ambiente processual, porque lá o que nós temos? Nós temos uma lide, que então você está é uma guerra, é a lógica da guerra, não é a lógica da paz. E numa guerra, as armas são utilizadas, as armas dos ofensores são as garantias processuais que lhes são dadas. Agora, no que prejudica essa admissão de culpa? Porque a admissão de culpa não é... Finalidade principal não é obter, se ele descumpriu o acordo, ele já vai ter confessado. Não é essa a finalidade. A finalidade é a restauração dos efeitos deletérios causados pela prática criminosa, que a pessoa enfrente as consequências, que ela entenda o que ela fez, por que ela vai ter que reparar a vítima, por que ela terá que se submeter a uma prestação pecuniária, uma prestação de serviços à comunidade, que possuem natureza administrativa, não possui natureza penal. Ao Ministério Público não cabe impor penas. O pacote de lei anticrimes, ele previa o acordo de imposição negociada de pena. Porém, não foi aprovada essa parte da lei anticrime. O que foi aprovado foi tão só um acordo Ministério Público ofensor antes da prática do crime. Eu estou batendo nisso por quê? Porque fala-se muito que seria uma forma de coação psicológica, porque se a pessoa não aceita o acordo de não persecução penal, ela seria denunciada e responderia pela prática de um crime. A lógica é totalmente inversa. A pessoa, ela é uma pessoa maior, ela é uma pessoa capaz, ela está assistida por advogado, e ainda nos casos do projeto AVAR, que ainda é realizado em sistema de mediação. Então, além da figura do promotor de justiça, eu sempre tenho cuidado de ter na sala um mediador capacitado pelo CNJ. Isso porque é importante a conscientização da figura de autoridade do promotor de justiça e que, se necessário, ele também não tem que se despir dessa figura de autoridade, o que precisaria ter um terceiro presente ao ato que pudesse reformular as propostas e explicar, por exemplo, por que não pode nem ser dado início àquela negociação penal, porque o ato 1 dessa negociação penal é a confissão formal e circunstanciada, ou, em outras palavras, a autorresponsabilização. Bom, e se a vítima não quer participar dessa conferência? Se ela não quer participar, muitas vezes ela pode optar para que seja designada uma vítima substituta, ou seja, uma pessoa que esteja presente e interprete aquele papel de vítima, para que também se possa ter esse efeito ressocializador, porque nós estamos
desvitimizando um dos lados e nós estamos ressocializando a outra ponta. Então, nós devemos ter essas duas perspectivas em vista quando nós formulamos um acordo de não persecução penal. É obrigatório? Não é obrigatório. Os promotores que não participam do projeto, muitos realizam. Nós temos tido várias formas de aplicação prática, muitos estão fazendo diretamente na vara judicial. Eu já fiz alguns perante a vara judicial, sim, mas em processos que estavam em curso. Aí, obviamente, não teria como integrar a vítima naquele momento processual, porque aquilo é levantado durante a instrução processual como um impeditivo. Em alguns casos, realmente estava convencida que seria o caso de oferecer, mas não tem o mesmo efeito restaurativo e ressocializador. Então, enquanto nós tivermos processos, estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta, em andamento, nós vamos ter que caminhar com essa questão do... O professor Fernando Capês, até tive um evento com ele semana passada, entende que até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória seria cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal. Eu não comungo do mesmo entendimento. Acredito que, tendo a sentença condenatória em primeiro grau, já se fixou a responsabilidade daquela pessoa e o processo ele é um caminhar para frente. Superado a prática de uma fase processual, não tem como se eternamente se ficar rediscutindo e retornando. Ao nós integrarmos o injusto penal restaurável, nós estaremos mantendo a integridade sistêmica do direito penal. Então, não estaremos trazendo elementos estranhos à ciência. E o crime, ele passa a ser a lesão ao bem a ameaça de lesão ao bem jurídico protegido que causa traumas que causa violências. Então, nós integrando essa visão da perspectiva da vítima. Esse trauma pode ser um trauma individual, o bem jurídico protegido é um bem jurídico individual, nós podemos ter um trauma coletivo agora na pandemia, com os inúmeros crimes contra a saúde pública que têm sido perpetrados. Ele pode ser um trauma cultural, histórico ou mesmo estrutural. A questão da subnotificação de crimes, então, eu já tinha falado da questão das cifras ocultas, que é uma forma de combate. E faltou falar para os senhores do projeto de lei 3.890/2020, que foi proposto em julho desse ano na Câmara dos Deputados. É o projeto de lei de Estatuto da Vítima. O projeto, ele reconhece que as formas de participação da vítima hoje no processo penal eles obedecem a regulamentações rígidas, então, e a vítima exige um conhecimento das vítimas que não é passível de ser exigido. Por exemplo, que elas tenham conhecimento do que significa prescrição, o que significa decadência, por exemplo, e esses prazos decadenciais, eles serão suprimidos no nosso ordenamento jurídico. Porque os prazos prescricionais, eles têm uma razão de ser e de existir, porque eles são prazos estabelecidos contra o Estado. Em algum momento, o Estado ele tem que atuar, ele tem que agir, e ao fazendo, essa é a sua função precípua, ao exercer o poder punitivo. A decadência, se nós pensarmos em última análise, são prazos estabelecidos contra as vítimas de crimes. A justificação ao longo do tempo, ela tinha uma justificação histórica. Por exemplo, no passado nós falávamos em crimes contra costumes, a mulher ter sido vítima de um crime de estupro, por exemplo, a nossa sociedade entendia como um fato desabonador. Mas a nossa sociedade evoluiu e não tem sentido mais. Por exemplo, agora se criou no estelionato prazos decadenciais. Se nós formos aplicar ao pé da letra esses prazos, nós vamos arquivar todos os crimes de estelionato antes da prática da lei, porque a vítima não teve respeitado o seu direito à informação, ela não sabe sequer o que é isso.
ela já superou um obstáculo quando ela lavrou um boletim de ocorrência ou ela procurou o Ministério Público narrando que foi vítima de um crime. Nós tendo obstáculos no acesso à justiça. Então, esse é um dos obstáculos do acesso à justiça que o projeto de lei 3.890 ele visa estipar, até para que seja respeitado o tempo da vítima, que não se confunde com o tempo da prática do crime. A vítima, ela passa por diversas fases e nem sempre ela sequer tem consciência de que ela foi vítima de um crime. Então, o acesso à justiça, nós temos a via judicial, o seu caráter que é eminentemente repressivo, mas nós podemos ter outras vias, que são as finalidades restaurativas, reparadoras, preventivas, gerais e específicas. Em ambas, nós podemos integrar a perspectiva da vítima na restauração dos efeitos causados pelo injusto penal. Com relação ao acordo de não persecução penal, que foi estabelecido pelo pacote anticrime, aqui acredito que a maior parte da plateia seja de promotores, então eu não preciso me deter muito nos requisitos. Primeiro, que já não seja caso de arquivamento, isso já estava na resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela resolução 183 do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse item 2, que me parece que ele tenha que ser reinterpretado como essa questão da confissão formal e circunstanciada, como na realidade seja feita uma conscientização, que é uma autorresponsabilização. Então, a pessoa assumindo as consequências. Nós temos a oportunidade de dar uma resposta estatal efetiva à prática de crimes célere, também com o acordo de não persecução penal. Mais importante do que a gravidade de uma reprimenda, até porque a reprimenda que estabelecemos tem caráter administrativo, não estamos propriamente estabelecendo-se penas, até porque, se a pessoa descumprir, ainda terá todo um processo para que seja apurado se houve um injusto penal culpável, até porque não houve a restauração, então não estaremos diante de um injusto penal restaurável, e, portanto, que foi restaurado. Então, nós vamos entrar na outra esfera do injusto penal, da questão da culpabilidade. Portanto, não há violação a nenhum princípio processual, porque de processo não se cuida. Se exige que seja sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, aqui em São Paulo, o Procurador-Geral e a Corregedoria-Geral do Ministério Público fixaram o entendimento de que não é direito subjetivo do acusado, isso tem tido respaldo perante o Poder Judiciário. Eu recusei validamente, por exemplo, no caso de injúria racial, em que a parte solicitou para o juiz que fosse encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, já que, como meu fundamento é que não seria uma medida nem necessária e nem suficiente, nem para se reprovar adequadamente esse tipo de crime, porque são crimes que são estabelecidos visando dirigir comportamentos na nossa sociedade. A ingerência penal ela possui esse caráter diretivo comportamental, e não teria sentido que se oferecesse uma outra medida que não possuísse natureza penal. Eu também entendo que não seria cabível a aplicação de acordo de não persecução penal nas hipóteses em que a Constituição estabelece mandados de criminalização, porque o legislador constitucional fixou um limite para a discricionariedade ministerial. Se estabelece que aquelas hipóteses em que existem mandados de criminalização, sobretudo os explícitos, o legislador constitucional já fez uma opção de que deve ser aplicada a pena. Então, não se poderia fomentar o uso dessa outra forma
outras vias de acesso à justiça que não pela via judicial. Nós temos as condições que estão previstas de reparar o dano. Quando se fala em reparação do dano, não abrange tanto dano moral, dano psicológico. Tenho tido muitas reparações por danos psicológicos. Muitas vezes as vítimas não têm um prejuízo material, ou a coisa subtraída, ela foi restituída, não houve nenhum dano à coisa, mas o trauma causado pela prática do crime necessita, sim, de uma reparação. Na prática, apenas um adendo saindo dessa aula, nós temos fomentado muito as denúncias de lesão corporal por dano psicológico. E o Instituto Médico Legal tem, sim, fixado várias hipóteses em que ele reconhece que houve uma lesão corporal por dano psicológico. Isso é importante porque muitas vezes no crime de estupro, lembra que eu falei para os senhores que o tempo da vítima muitas vezes não coincide com o tempo do delito? A vítima não costuma ir no dia seguinte que foi estuprada, comparece perante a autoridade policial, noticia o fato e se submete a um exame pericial, que mesmo assim esse exame ele pode dar negativo. Isso significa que não haveria uma prova na materialidade delitiva, que estaríamos apenas diante da palavra da vítima. Uma forma até de corroborar e reforçar a palavra da vítima, evitando-se que o sistema de justiça penal seja uma forma de retraumatização daquela pessoa. Tem um caso aqui famoso de Santa Catarina, que o juiz entendeu que teriam tido relações consentidas. Não vou entrar no mérito, porque eu não conheço o processo, nem se há essa prova produzida ou não. Mas se, por exemplo, tivesse uma prova naquele processo produzida de que a vítima ela possui sequelas físicas, traumas psicológicos compatíveis com alguém que foi vítima da prática de um estupro, além de você ter uma qualificadora prevista nos crimes contra a dignidade sexual, que nós podemos fomentar a sua aplicação prática, nós estaríamos perante um crime e que não teríamos apenas a palavra da vítima. Tendo que ceder já está mais que superado para a teoria, os psicólogos, os psiquiatras, que não equivale a consentir. Porém, os nossos tribunais continuam tendo esse tipo de aplicação. Como nós, promotores de justiça, podemos proteger as vítimas desses crimes, pedindo sempre um exame pericial. Aqui em São Paulo nós temos o CRAVE, eles realizam para nós estudos psicológicos e sociais. Então, com esses exames periciais complementando dados por um relatório psicológico, por exemplo, é possível não só se comprovar que houve a prática do crime, mas também se fomentar uma indenização pela sua prática. Os juízes são muito reticentes na fixação de indenizações, por isso a nossa atuação ela tem que cada vez mais se cercar de todos os cuidados possíveis. Dano moral e dano psicológico, eles não se identificam. Já tive casos em que o juiz fixou danos psicológicos e negou a ocorrência de danos morais e vice-versa. Então, nós não podemos aplicar o artigo 387 do Código de Processo Penal, aí já falando na justiça comum, na via judicial. Eu sei que a gente está falando de ANPP, mas quando começou a falar de reparação do dano à vítima, estou falando numa forma mais ampla, mais geral, seja na esfera pré-processual, contratual, seja na fase judicial. Uma outra realidade que está sendo modificada é no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, que 90% dos casos dos delitos eram tipificados como lesão corporal de natureza leve.
E todo aquele histórico, todo aquele relacionamento abusivo que a vítima vivenciou até criar coragem de buscar ajuda e lavrar aquele boletim de ocorrência, e que nós temos lá, porque ela só teve um eritema, aquilo seria de menor importância, e a busca de estratégias judiciais permitem que a maior parte desses crimes alcancem a prescrição da pretensão punitiva. O que de fato nós estamos fazendo na prática para combater essa modalidade delitiva? Então, tendo um histórico, nós podemos sim fazer mais. Não custa nada pedir esse exame, se a vítima narra que é a primeira vez que ela está lavrando o boletim de ocorrência, por exemplo, mas que ela já foi vítima há X anos. Tudo indica que aquilo não é uma lesão corporal de natureza leve, ela é, no mínimo, uma lesão corporal de natureza grave. Isso tem efeito, seja na aplicação da pena, seja na aplicação do dano causado. Naquela questão específica da violência doméstica, terá efeitos também na vara de família, sucessões, tem uma série de repercussões. Nós estamos também aí já no projeto IJA, desde o início da pandemia, nós não atuávamos nessa parte de violência doméstica, porque nós não atuamos na vara de violência doméstica. Porém, como com a pandemia teve essa restrição dos canais de acesso, eu passei a não filtrar mais e extrajudicialmente eu tenho feito esses atendimentos. E foram os próprios voluntários do projeto que me trouxeram essa demanda, que foi acolhida, da criação de um relatório jurídico-psicológico. Então, quando a pessoa foi previamente atendida no projeto IJA, como nós temos voluntários advogados, voluntários psicólogos, eles juntos fazem uma prévia, um relatório jurídico-psicológico já indicando quanto tempo aquela pessoa está num relacionamento abusivo, se existem indícios, aí eles já esclarecem todos os tipos de violência, se sexual, moral, psicológica, como isso interferirá a questão patrimonial, questão da guarda dos filhos, questão de alimentos. Porque nada disso costuma ser fixado perante a vara da violência doméstica, porque na realidade os juízes e promotores não têm consigo nenhum elemento para naquele momento falar, olha, entendo que se deva fixar a guarda assim, assada. Muitas vezes são dadas cautelares com prazos de 90 dias e que se a vítima não faz nada, essas cautelares se tornam sem efeitos e elas vão ser revitimizadas, porque elas não deixaram de ser vítimas de crimes, perante a vara de família. Então, essa questão da revitimização nas varas de família também é uma coisa que o Ministério Público precisa começar a enfrentar e até ressignificar o papel do promotor de justiça que atua perante as varas de família, se não for possível que se unifique. Desde já, como está previsto na Lei Maria da Penha, mas os tribunais são reticentes, à teoria do juiz e o promotor do fato, e que se junte tudo perante o juizado especial protetivo que foi criado para essa finalidade. Bom, voltando para o acordo de não prestação penal. Então, ele pode também renunciar a bens e prestar serviços à comunidade. Aí você pode diminuir, eu sempre diminuo no patamar máximo, que aí não gera muitas discussões a respeito. Até porque eu tenho uma visão de que nós precisamos, o que falta é uma resposta estatal que seja célere, que seja rápida. E não necessariamente a maior ou menor gravidade, o sofrimento que você vai impor ao autor da infração penal em razão da sua prática. Ou ele pode também pagar uma prestação pecuniária e cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público. Eu fiz uma breve pesquisa recente de como tem se posicionado os nossos tribunais, e eles têm sido no sentido de que não é direito subjetivo do acusado, ainda bem. Nós temos uma forma, os advogados, eles estão todos
nesse sentido de que seriam, mas nós não precisamos de mais um artigo 89 no sistema pátria. Nós precisamos de algo que seja efetivo, eficaz e que traga um efeito prático. Eu trouxe para os senhores um relatório consolidado dos acordos de não persecução penal feitos em 2019 e 2020 no âmbito do Ministério Público. Ele foi publicado no boletim 111 do Centro de Apoio Criminal, tendo sido lembrados até então 4.672 acordos de não persecução penal. A maior parte dos casos tem sido aqui na comarca de São Paulo, pelos promotores de justiça criminais da Barra Funda. Essa parte da palestra, eu acho que estava falando da questão da vitimização, sumiu aqui um slide no meio. Bom, o que fundamenta, então, trabalhar essa questão da vitimologia? Desde 1985, que a adoção de estratégias de desvitimização foram estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o seu direito de receber assistência material, psicológica, serviços de saúde, serviços sociais, essa integração das redes, né, da rede de saúde pública, da rede de justiça, a prestação de serviço especializado de ajuda às vítimas. Nós temos ainda as regras de Brasília, que são muito propugnadas pelos defensores públicos e pouco conhecidas, pelo menos no Ministério Público de São Paulo. Eu sempre, pelos promotores de justiça. Então, quando você fala isso, ao contrário, quando você estuda os ofensores, você tem correntes que estudam como tipos de personalidade, a questão. Em matéria de vitimologia, o que prevalece não são estudos relacionados à tipologia das vítimas. Essa foi a primeira geração dos estudos vitimológicos. Nós estamos hoje nos estudos das causas de vulnerabilidade das vítimas. Inclusive, o projeto de Estatuto da Vítima, ela permite o reconhecimento que aquela vítima ela é uma vítima de especial vulnerabilidade, como a idade, a incapacidade, se pertence a uma comunidade indígena, alguma minoria, a vitimização, migração, deslocamento interno, pobreza, o gênero e a privação da liberdade. Veja, essas regras de Brasília, elas são sempre invocadas pelos defensores públicos, mas nós também podemos invocá-las com a mesma propriedade. A vítima, pelo Estatuto da Vítima, e que já foi reconhecido posteriormente pela própria Assembleia da ONU, não nesse documento de 1985, mas nas suas regulamentações, que a vítima pode ser ela direta, então é a pessoa que sofre diretamente os efeitos da prática delitiva. A vítima pode ser indireta, então é a família, por exemplo, você mata alguém. Então nós temos as vítimas indiretas. Nós temos, por exemplo, deixou a mulher que era dona de casa, deixou filhos de 3, 4, 5 anos. Até hoje não foi regulamentado o dispositivo que fixa o dever do Estado em conceder indenização às vítimas indiretas de crimes violentos, por exemplo, vítimas de latrocínios, vítimas de homicídios. Nós temos as vítimas coletivas, porque o nosso Código Penal ele não tutela só bens jurídicos individuais. Nós temos muitas hipóteses em que a vítima é toda a coletividade, na hipótese de tráfico de drogas. Por exemplo, eu sempre peço a indenização em razão da vitimização coletiva. Faço o seguinte, na última década foram gastos 9,7 bilhões de reais no tratamento de dependentes químicos. Aí, em razão da quantidade de drogas apreendidas, é possível você fazer um cálculo de quantas pessoas seriam impactadas por aquela ação criminosa. E é possível, sim, se fazer um pedido certo e determinado de indenização.
pela vitimização coletiva, um dano moral difuso, sim, é papel do Ministério Público. O tráfico, ele nada mais é do que um crime contra a saúde pública. Dele decorre, então, a violação a um bem jurídico coletivo. Então, nós não podemos também nos prender, nos fixar apenas a essa questão relacionada a bens jurídicos individuais, que foi aberta essa porta com o artigo 28A, mas no curso do processo penal nós temos que nos atentar aos bens jurídicos coletivos, e ninguém pode, mais propriamente, tornar efetiva a tutela de interesses difusos e coletivos no âmbito do processo penal do que o próprio Ministério Público. Nós estamos vivendo, então, a era das vítimas, então, que traz a necessidade de adoção do Estado de políticas criminais que sejam preventivas ao risco da vitimização e da violência. Isso modifica até a forma da comunicação social do Ministério Público com a sociedade, devendo sempre estar presente para esclarecer qual o seu papel, criação de canais de diálogos para quê? Combater a subnotificação de crimes, fomentar o trabalho em rede, fortalecer o pertencimento à sociedade, informar quais são os serviços públicos disponíveis aos coletivos vulneráveis, acolher e reparar as vítimas de um crime e, sobretudo, integrar o conceito do injusto penal restaurável, para que não surjam práticas que estejam totalmente desconectadas do sistema penal, sistema processual penal estabelecido, e que, de uma certa forma, ele nos tire o próprio Ministério Público do papel que foi determinado pela Constituição para que ele exerça. O objetivo dessa atuação é a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, o combate à vitimização. Esse é um curso que acho que vocês já devem ter visto, porque teve colegas do Ministério Público do Rio Grande do Sul que fizeram esse curso comigo, da questão da construção da resiliência. Então, dessa questão que os círculos, eles são interdependentes, então você tem uma experiência traumática, isso cria o ciclo da vítima, e também temos o ciclo do agressor, e esses ciclos, eles se comunicam. E que a vítima, por isso que não podemos confundir com o tempo da vítima, que ela está em qualquer fase, quando ela procura ajuda da autoridade policial, ou do sistema de saúde pública, ou do próprio Ministério Público. Essa também é uma demonstração que foi feita, essa não fui eu que criei, eu só estou reproduzindo, que é da Eastern Mennonite University, dos eventos traumáticos, de como existem esses dois ciclos e de como eles são conexos, que uma pessoa ela inicia no ciclo da vítima com risco de suicídio, depressão, e como a ausência de qualquer estratégia de desvitimização leva essa pessoa a ser no futuro um agressor. Esse é o livro que eu tratei sobre o assunto da palestra de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Eu combinei com a Helena que eu ia deixar 15 minutos de espaço se alguém quisesse formular alguma pergunta. Muito obrigada. Celeste, muito obrigada pela tua palestra tão inspiradora, eu diria, prática ao mesmo tempo e tão bem fundamentada. Eu teria te interrompido em alguns momentos, porque eu diria que a gente precisaria reproduzir com mais 1h30 a tua vinda aqui, para que a gente pudesse tirar dúvidas, porque a tua prática é muito rica. Nesses assuntos tão palpitantes que a gente tem tratado, de Ministério Público Resolutivo, de acordo de não persecução penal, a tua experiência e a tua fundamentação, elas são de uma valia, assim, imensurável para o Ministério Público. Então, te agradeço muito essa disponibilidade. Surgiu, inclusive, algumas perguntas aqui, eu vou te reproduzir uma delas,
mas eu tenho muitas, eu tenho certeza que esses 10 minutos que nos restam não seriam suficientes, né? E queria te parabenizar muito por esse protagonismo no Ministério Público de São Paulo, de te colocar à frente dessas demandas sentidas há tanto tempo pelo Ministério Público, né, e te colocar em prática nesse caminho. Isso realmente é muito inspirador, né. Eu até vou sugerir à doutora Caroline, que é a nossa coordenadora aqui do CEAF, que a gente pudesse ter uma interação muito prática contigo sobre o acordo de não persecução penal, porque as tuas ideias e já a tua prática realmente podem contribuir muito para aquilo que a gente já vem construindo aqui no Rio Grande do Sul. Então, realmente, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade e sei do teu comprometimento em diversas frentes no Ministério Público de São Paulo e na atuação na comunidade. Então, realmente, é de uma grande satisfação te ter aqui conosco. A doutora Ana Petrucci, que nos acompanha e também tem atuação criminal, deixa eu encontrar a pergunta dela aqui. Eu estava aqui com o teu livro, que eu queria mostrar para o pessoal, caso tu não mostrasse, porque ele também nos dá mais subsídios para a gente conseguir compreender, né? A Ana trazia uma questão sobre o acordo de não persecução penal com relação àqueles delitos que não têm vítima, porque tu nos trouxeste toda a questão dos acordos em delitos com vítimas mais delimitadas, né? Então, como se justificaria essa atuação do Ministério Público nesses casos em que a vítima não é identificada em crimes de perigo mesmo? Bom, ainda não enfrentei a aplicação nesses crimes de perigo, mas passando a questão do Roxin, o desafio do século XXI do direito penal, né, e cada vez mais estão sendo estabelecidos crimes de perigo, que é a antecipação do risco. Nós estamos vivendo a sociedade do risco, da informação, e a tendência é a proliferação, até porque se entende que a resposta penal ela tem que ser rápida, ela não tem que ser necessariamente severa, que é essa principal. Nós precisamos ter uma resposta do Estado rápida. O Ministério Público ele atua ao mesmo tempo como representante da sociedade e como órgão responsável pela formulação de uma acusação. Então, ele tem essa acumulação de atribuições, o artigo 127 e 129 da Constituição. Eu vejo na prática várias alternativas. A primeira, se afetar uma comunidade específica, nós poderíamos chamar algum representante daquela comunidade específica para fazer, às vezes, da vítima substituta. Lembram que eu falei que mesmo nos casos individuais, eu chamo a vítima para participar, mas como uma opção, uma faculdade. E eu converso antes com elas, porque muitas vezes ela quer que tenha aquela conferência restaurativa. Para te dizer que acho que teve um caso que a vítima, que eu faço uma pesquisa também, se ela acha que seria suficiente aplicar outros tipos de medidas usando a linguagem delas, né, do que uma pena privativa de liberdade. Só teve um caso que a vítima disse que não. 90% mais até dos casos, as vítimas dizem o que elas esperam é uma resposta do Estado, muito mais até do que uma indenização. Se aquele crime de perigo, como a gente está falando bem abstrato, e pode ser qualquer crime de perigo, se pudesse identificar alguma região, por exemplo, Porto Alegre também é uma cidade grande, então tem coisas que acontecem em determinadas regiões da cidade que não são reproduzidas em outras. Eu chamaria um representante da comunidade para fazer, às vezes, da vítima substituta. Mas eu não vejo nenhum impedimento de, como promotora de justiça, exercer esse papel de representante da sociedade. E isso ficaria bem minorado com a figura do comediador na sala, porque isso retiraria esse excesso da figura de autoridade. Tem que ser uma figura não neutralizar, mas tem que atingir um patamar de equilíbrio. Isso é uma preocupação que eu sempre tive desde o início do projeto, antes de existir o artigo 28A do Código de Processo Penal, porque eu sempre tive muito receio de que virasse como, digamos assim,
que virasse um réu para um juiz num processo criminal e falasse assim: ah, eu fui lá no Ministério Público e eu fui constrangida pela promotora de justiça a assinar o papel, nem sei o que estava escrito, que é o que a gente costuma ouvir, infelizmente, né, de práticas que nós sabemos que nem sempre são verdadeiras, mas são usadas como meios de defesa. Então, o promotor ele tem que pensar em resolver aquele problema, mas ele também tem que ter uma visão mais voltada para o futuro. Esse meu excesso de cautelas visam também essa questão de pensar que pode vir sim a ter um processo criminal, ele pode vir sim a ser acusado, que eu não quero ouvir numa audiência, nem minha, nem de colega algum meu, de que foi lá no Ministério Público uma banalização da atuação e desmoralização da atuação do Ministério Público. Ele é sim um instrumento válido, mas nós temos sim que ter muito cuidado. Uma atribuição de poder ao Ministério Público? Mas também é de responsabilidade. Não podemos aplicar como é aplicado o artigo 89. Assim, até porque toda a responsabilidade está sob o Ministério Público, não está sendo delegado para o Judiciário. É verdade. Celeste, nós estamos a 2 minutos do final do nosso tempo. Realmente foi muito proveitoso para todos nós poder te escutar aqui hoje e compartilhar da tua experiência. Eu gostaria ainda de passar a palavra, então, nesses momentos finais para o Dr. Marcelo, para fazer o encerramento e já deixar o convite aberto para mais interlocuções aqui conosco, Celeste. Muito obrigada, foi uma grande honra, agradeço pela atenção de todos, foram todos muito gentis comigo. Todos os funcionários também me ensinaram a usar a plataforma, fica meu agradecimento a todos. Muito rapidamente, Celeste, mais para te agradecer, te cumprimentar pelo trabalho realizado, pela pesquisa realizada, por trazer essas luzes, esclarecimentos. Agradecer muito a Ivana por ter feito o convite, por ter organizado esse evento junto com o CEAF. Agradecer a presença assim, de bastante promotores de justiça, estou vendo aqui, procuradores de justiça, servidores, até externos, alguns policiais, né? Porque nós temos ainda muito que dialogar sobre isso. Tá? Pena que, normalmente, é uma discussão que a gente faz aqui no Mediar, né? Olhando o rol das pessoas participantes, muitos deles já são o que a gente chama dos convertidos, né? Então, eu vejo aqui o Diefenbach, o Paulo Valério, o Elcio, né? A Fernanda, então, são pessoas que têm a Carla Froza, a Ana Petrucci, enfim, a gente vem participando disso com bastante frequência, desse tipo de discussão do papel resolutivo do Ministério Público, né? Eu tenho sempre tentado sustentar já há alguns anos que isso é poder, muito mais que sermos demandantes perante um terceiro, que seja o Poder Judiciário, enfim, a capacidade que o Ministério Público tem de solucionar, de resolver os problemas, agora mais ainda na esfera criminal, é um poder institucional muito grande e que nós temos que, como disseste ali, é uma responsabilidade enorme também avançar sobre isso. Tá? Então, o nosso agradecimento pela instituição do Ministério Público, ao trabalho, à participação de vocês e ao evento de hoje aqui. Tá? Obrigado por tudo.